Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, eu agradeço a questão que colocou e agradeço as suas palavras sobre a seriedade com que o PCP desde sempre tem dedicado a estes debates e a estas matérias. Falámos agora essencialmente da área metropolitana de Lisboa e do documento e do grupo de trabalho que está prestes a ser anunciado pelo Governo nas suas comunicações, mas é importante aqui sublinhar, como queremos nesta altura, sublinhar que a ofensiva do Governo neste setor e nos demais setores é dirigida a todo o país e à população em geral, retirando o seu direito à mobilidade, desmantelando os serviços públicos no que diz respeito ao transporte público, como já reiteradamente temos vindo a denunciar, quer na Comissão Parlamentar, quer no plenário, desde logo no que diz respeito à supressão e ao encerramento de linhas ferroviárias, um pouco por todo o país, etc. Ora, nesse sentido, a racionalidade económica, que tantas vezes tem vindo a ser falada nestes debates, colide frontalmente com a realidade e a evidência dos números. Porque quando nós sabemos que as despesas com juros representam 76% dos prejuízos das empresas e que essencialmente o peso das empresas e dos problemas que estão colocados não seriam resolvidos com este tipo de medidas de destruição e desmantelamento da oferta, a verdade é que o que está em causa é uma suposta solução de 20 milhões de euros por ano para um problema de milhares de milhões de euros de dívida das empresas. Portanto, demoraríamos à volta de 1000 anos a resolver o problema financeiro se fôssemos por esta situação e por esta solução, entre aspas, dos cortes. Mas em nome da seriedade que nos reconheceu, não podíamos deixar de recordar que aquilo que está a ser levado a cabo por este Governo e por este documento está intimamente ligado com o documento que foi lançado e que foi assinado pelo PS, PSD e CDS em relação àquilo que nós temos designado Pacto de Agressão com a Troika do FMI, Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, termino, Sr. Presidente, e também pela legislação neste setor, em relação à ACP, em relação ao Metropolitano de Lisboa, etc., que o Governo anterior deixou e permitiu abrindo a porta a estas medidas. Portanto, é importante aqui recordar, terminando assim, Sr. Presidente, que esta é uma ofensiva que vem de trás e que, infelizmente, é prosseguida e acentuada por este Governo e, por isso, não pode deixar de merecer o mais vivo repúdio dos trabalhadores e das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Deputada Catarina Martins, agradecendo também a pergunta que é colocada. Eu diria que o plano do Governo, se é que se pode chamar assim, é só um. É um plano que serve para encerrar serviços públicos e favorecer negócios privados. E é muito simples observarmos o que isso significa, desde logo com o encerramento previsto, e vamos ver até que ponto será concretizado perante a luta dos trabalhadores e das populações, mas o encerramento previsto de carreiras no transporte fluvial e nos serviços suburbanos da Carris, por exemplo, que significaria a transferência de milhões de passageiros por ano para as empresas privadas e um acréscimo de receita para essas empresas, penalizando gravemente os utentes e os trabalhadores do transporte público e das empresas que atualmente oferecem e seguem esse serviço à população. Ora, há uma total falta de credibilidade do Governo naquilo que supostamente apresenta como sustentação para as suas decisões e medidas. Há, por um lado, estas orientações de acabar com o passo 418 e com o passo sub-23, o passo 418 anunciado a sua extinção, o seu desaparecimento, e o que motivou desde já muitas ações de luta, um pouco por todo o país, dos estudantes em defesa dos seus direitos à mobilidade, que por essa via são também o direito à educação e à escola pública gratuita e de qualidade, porque também é um custo para os estudantes e para as suas famílias, mas por outro lado, dizer aqui que tem sido e vai ser um fator fundamental para a resposta a esta política de destruição, de desmantelamento, de ataque ao interesse nacional que o Governo está a tentar promover no setor dos transportes, a luta dos trabalhadores, dos utentes do transporte público, dos estudantes. Neste momento, a convocatória que está feita e o anúncio das jornadas de luta dos próximos dias, no dia 30, dia 31, no dia 1 e 2 de fevereiro, vão ser momentos da maior importância e, terminando assim, Sr. Presidente, eu diria que está por contar o resto da
história que vai ser construída nos próximos tempos. E cá estaremos para ver se o Governo irá manter até ao fim esta declaração de guerra aos utentes e trabalhadores dos transportes ou se vai recuar com a luta que está aí em força norte a sul do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Eu quero, agradecendo a questão que me colocou, quero começar por dizer que, se me contassem, eu não acreditava que um deputado do PSD se tinha insurgido neste plenário contra o encerramento de linhas de caminho de ferro. Precisamente o partido campeão em Portugal do encerramento de ferrovias e que durante mais de 10 anos deteve e detém o recorde do encerramento de linhas desde o interior do país, até agora, neste momento, em relação aos transportes ferroviários regionais, que ainda há poucos dias aqui denunciámos e que o PEV aqui suscitou. Eu quero aqui dizer que quando o Sr. Deputado chama a estas declarações de guerra, que outro nome não podem ter, quando chama a isto estudar o setor dos transportes, invocando, por exemplo, os investimentos no Metropolitano de Lisboa como justificação para encerrar carreiras da Carris, mas que ignora esses investimentos como fator de atratividade e que trarão mais passageiros e mais receita, que ficará esquecida certamente, por mesmo que o Metropolitano, por exemplo, abra a ligação ao aeroporto. Tudo isso é uma coisa completamente irrelevante para o Sr. Deputado, que continua alegremente a estudar o setor de transportes, nomeadamente a forma de encerrar o setor público e favorecer o setor privado. Esse é que é o estudo que o Sr. Deputado vem aqui defender. Aquilo que nós temos para lhe contar, Sr. Deputado, é que estivemos esta semana no barco da Transtejo, das 7h50 de Seixal para Lisboa. Falámos com os utentes e ouvimos as razões de queixa justíssimas que têm para se insurgir contra uma medida que é preconizada nisso que o Sr. Deputado qualifica como estudo do setor de transportes, que é recuar 25 anos até ao tempo em que o PSD chegou ao governo, em 85, em que a Transtejo estava financeiramente equilibrada e a partir do qual começou a derrapar financeiramente e a cair na situação em que hoje se encontra. É porque há 25 anos atrás não havia a oferta que há hoje, mas havia uma empresa equilibrada, fruto, sabe do que é, Sr. Deputado? Eu digo, das nacionalizações do setor, que equilibraram o setor e modernizaram o setor e garantiram, que conclua a sua intervenção, uma oferta às populações que os senhores querem destruir. Porque a verdade, por muito que faça, que seja incómoda para alguns senhores deputados e que lhes faça rir pela sua própria ignorância, tem que ser aqui relembrada e os senhores deputados têm que ser confrontados com ela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Helder Amaral. Eu queria aqui dizer, recorrendo a uma expressão popular, que o Sr. Deputado bem pode limpar as mãos ao estudo e às poupanças que aqui vem qualificar de altamente positivas. A CP agravou os prejuízos em 2011 para 255 milhões de euros. Aumentou 60 milhões de euros face ao ano anterior. Apesar de um corte de quase metade, de cerca de 30 milhões de euros nos custos operacionais. Veja bem para que é que serve estar a cortar nos custos operacionais e aumentar em flecha o prejuízo da empresa, fruto do problema que nunca é respondido pelos senhores deputados e pelo Governo, que é o problema do saneamento financeiro, provocado pela dívida que os sucessivos governos, entre os quais PSD e CDS, vieram provocar. E, portanto, acabar com os barcos para a trafaria não resolve nada a este nível, Sr. Deputado. A solução aqui não é cortar os barcos, é enfrentar os bancos. E é preciso que os senhores se convençam disto de uma vez por todas. Porque um prémio europeu que é atribuído à Câmara Municipal de Almada relativamente à mobilidade, utilizando a linha da Transtejo, da ligação de Belém à Trafaria, em que a utilização de transporte para o lazer, que também é um direito das populações, o acesso às praias, a utilização da bicicleta e a internalidade sustentável, aquilo que é ignorado e mandado para o ecoponto por parte deste Governo, vem agora o Sr. Deputado falar que ninguém fica sem alternativa. Mas como, Sr. Deputado? De lancha, de barco de borracha, para ir para a Trafaria, para ir para o Montijo, para ir para o Seixal. Como é que lá chegam as pessoas? Vão à volta, demoram 3 horas e meia para chegar a casa. É isto que o Sr. Deputado defende? É esta a sua modernidade?
Pode crer, Sr. Deputado, podem crer, Srs. Deputados, podem crer as maiorias e os governos que têm estado a destruir o setor público de transportes, que há uma resposta que irá derrotar esta ofensiva, que é a resposta dos trabalhadores. E quando nós falamos nas políticas económicas de Pinochet, para lembrar o modelo que está a ser seguido aqui em Portugal... Tem que concluir, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Tem a ver com esta escola dos Chicago Boys que agora nos aparece pela delegação de Vancouver e que, seja passando por uma Samar ou por outro lado qualquer, terá a resposta e será derrotada pela população, pelos trabalhadores e pelos utentes. Muito obrigado.